Saudações e bem-vindo a mais um episódio de uma série de reflexões que fazemos à luz das celebrações dos 50 anos depois que Moçambique proclamou a sua independência nacional. Corria o ano de 1975, precisamente a 25 de junho. Hoje temos como convidada a senhora Elvira Viegas, que para muito dispensa qualquer tipo de apresentação. É bem-vinda, senhora Elvira Viegas, para esta conversa nos próximos 50 minutos sobre o passado, presente e futuro de Moçambique. Quando Moçambique proclama a independência 25 de junho de 1975, onde é que se encontrava? Quando da proclamação da independência eu estava a viver na urbanização, portanto, e por essa ordem eu estava na zona da urbanização, porque nem todos poderíamos ir à Praça da Independência, e como estava integrada na organização e mobilização das atividades culturais, a nível dos bairros, nós tínhamos que ter a atividade e acompanhar a proclamação da independência dentro de cada bairro. Neste caso, eu estava na urbanização. Ali próximo da Praça dos Heróis. Próximo da Praça dos Heróis. Então, foi assim. Nessa altura já estava engajada em atividades tanto da promoção da nossa independência? Já acontece que eu sou filha de pais, sobretudo do meu pai, ele acompanhava a luta de libertação, portanto, aqueles movimentos, e nós estávamos mais ou menos informados sobre o que é que estava acontecendo no país. E então, quando de golpe de Estado em Portugal, não é? De forma aberta já podíamos nos manifestar e a partir daí nos engajamos. O nosso mobilizador foi o próprio nosso pai, e para podermos estar próximo dos outros e prepararmos as atividades culturais e mobilizar as pessoas para participar nas palestras sobre o que é isso de independência nacional, o que se dizia na altura que os que estavam eram terroristas. Turas. Eram turas. Portanto, referindo-se aos guerrilheiros da Frente de Libertação de Moçambique. E então, nós participamos nesse tipo de mobilização e nessa altura eu acabava de vir da Escola de Formação de Professores, então foi um momento especial, não é? Poder perceber melhor o que é isso, o que são esses turas que tanto se propalava na rádio, na Rádio Clube de Moçambique. Afinal de contas, eram os nossos irmãos, nossos tios, nossos conterrâneos que estavam a lutar pela independência nacional. Como é que foi acompanhar este movimento, sobretudo antes do 25 de abril de 74, em que havia um grande controle? Há moçambicanos que chegaram a perder a vida porque foram detidos pela polícia portuguesa, PID, sempre que fossem surpreendidos, ou bastava mesmo uma simples suspeita? Foi um desafio. Como dizia, o nosso pai desempenhou um papel fundamental porque ele nos explicava e, sobretudo, nos dizia que nós não devíamos falar sobre isso com os amigos, que era um assunto muito delicado, e depois nos dizia: olha, o vosso tio fulano está preso por conta disso, por ele estar na Frelimo, na clandestinidade. Portanto, são assuntos que nós não podemos abordar de qualquer maneira, sobretudo quando não conhecemos as pessoas. Então foi um desafio, mas ao mesmo tempo um aprendizado sobre o que é a confidencialidade, embora de forma empírica, não é? O que é algo confidencial, o que é secreto. Quer dizer, tivemos esse tipo de aprendizado de forma empírica, e o que, na verdade, quando já fui aprender
teoricamente já funcionou como uma consolidação de uma coisa que eu sabia, mas que não tinha a dimensão. Então, nós aprendemos a ficar calados para deixar que as coisas acontecessem em devido momento. E então, quando, com 25 de Abril, explodiu tudo, então já estávamos aí preparados. Então foi muito mais fácil para nós nos integrar, inclusive conversar com as pessoas que estavam a destruir as lojas, não sei, para evitar isso, não é? Porque seria um retrocesso para todos nós. Então, é verdade que era difícil fazer o controle disso, não é? Como em todos os momentos, há muitos oportunistas. Então, foi um desafio, um aprendizado. Então, enfim. Chegou a tem algum registro de um familiar direto que terá sofrido ações da PIDE porque podia estar associado, portanto, a alguém que acompanhasse a evolução da luta armada? Não necessariamente, mas lembre-se que naquela altura todos éramos família. Então são pessoas das nossas relações que passaram por isso. E devo dizer que, por exemplo, a minha mãe era da presbiteriana, tanto se falava do Manganhela, se falava de outros tantos que estiveram na cadeia, o caso do Malangatana, o caso do próprio Zé Craveirinha. Então, há muita gente que teve que sofrer por causa de falar sobre a independência, sobre a necessidade de uma independência, e foram conotados com a Frelimo e que foram parar a cadeia. Quer dizer, só para citar alguns nomes, não é? Mas são várias pessoas das nossas relações que sofreram com isso. Citou ter feito curso de professorado. Quando é que isso acontece? Ainda no período colonial? Sim, ainda eu entro para o professorado em 1969. Então, até essa altura de 74 já era professor. Chegou a sofrer alguma privação por força, portanto, do regime colonial que vigorava até a proclamação da nossa independência? Não percebia... Chegou a sofrer alguma privação na vida estudantil? Não, há um pequeno episódio que eu, por causa dessa explicação que nós tínhamos na nossa casa, eu senti uma discriminação na escola, porque para determinado tipo de pessoas havia um tratamento e para outras não. Então eu me rebelei nessa altura, porque haviam lá algumas pessoas, não sei o porquê, e então essas pessoas tinham um tratamento especial. Se estivesse doente, o tratamento era outro. Só que uma dessas vezes eu fico doente, e então quando vou ao hospital, o médico disse que eu devia seguir uma certa dieta. Quando vou entregar a prescrição médica, digamos, a irmã que estava atendendo o centro achou que não. Então me dá uma chávena de arroz para cozinhar numa panela de 50. Mas quando eram outros, nem precisava de fazer isso, serviam da comida que eles comiam ou faziam na cozinha pequena. Então eu me rebelei. E isso fez com que eu tivesse no meu comportamento medíocre. Não é? Comportamento medíocre, mas pronto. E como é que ficou ultrapassado este conflito? Eu estava lá para estudar, a minha preocupação foi estudar, eu não chumbei, porque em termos de notas, eu tinha as notas que me davam direito a passar de classe. Apenas o comportamento foi medíocre porque eu exigi os meus direitos. Por que o fulano é tratado desta maneira e eu, neste caso, idêntico, sou tratado de outra? Por que essa discriminação? Então me disseram que esta devia ser familiar desses Mondlanes, não sei o quê. Mas pronto, ficou...
E, mas depois foi assim meio abafado. E chegou a lecionar? Sim, cheguei a lecionar até 1979 e 80, não é? 80 passo para a função pública. Onde é que lecionou em Maputo também? Em Maputo, lecionei na escola na escola Vinda das Forças Populares. Hoje acho que é Mantém o Vinda da... nome, Escola Primária Vinda da FPLM. Não, Ali perto da Praça dos Heróis. era a Vinda do Brasil. Era a Vinda do Agora, Brasil, sim. então agora, depois da independência, é que passou a ser a Vinda das Forças Populares. Exatamente. Isso. Então, dei aulas ali, dei aulas na Marcha, tanto em Goba, e isso estou a falar do ensino primário, né? Depois disso passei para a função pública. O que aconteceu para mudar de carreira? Não se revia nessa carreira de docência? Nem bem assim. Tanto é que eu fui para a função pública, para uma área de formação na mesma. Então foi a busca de oportunidades melhor que fez com que aceitasse uma oferta para trabalhar numa área de formação também. E como é que entra no mundo da música? Não, eu entro no mundo da música desde criança, não é? Importa aqui referir que minha mãe era regente de canto coral e, sendo regente, os ensaios, a preparação do grupo dela era feita na nossa casa. Tanto é que eu, a tia Ivone, a Ivone Viegas, o Pacha Viegas, nós acabamos os três sendo cantores, mas que poderia dizer, generalizando, que na minha família todos cantam, ou cantavam, porque grande parte já faleceram, né? Elvira, é proclamada a independência nacional. Como é que viveu os primeiros momentos deste grande acontecimento? Olha, como é que eu vivi os primeiros? Com muita alegria, porque já tinha noção do que é ser discriminado, então me senti à vontade, independente, com a possibilidade de eu poder dizer o que eu penso. E veja que em reuniões públicas podíamos falar abertamente, sem medo, e por algum momento eu me senti realizada, porque para aquela pessoa que tinha limitações de falar, em termos de falar para o público, dizer o que pensa, e de repente tem esta possibilidade, permitiu que pudesse ver mudanças no comportamento de muita gente. Não esqueça que nós tínhamos assimilados e os pobres. Então, a partir dessa altura, começamos a ver que, afinal de contas, éramos todos iguais. Não havia assimilado, nem havia pobre. Haviam só pessoas que convivem no mesmo bairro e que têm também os mesmos direitos. Isso foi muito bom. E em termos de respeito também, é verdade que houve deturpação por parte de algumas pessoas que de repente já não se pode chamar a atenção às crianças, porque não sei o quê. E acabamos estragando um pouco aquilo que era o ideal de Samora Machel. Ele disse, não se pode bater a criança, mas não disse que não se pode chamar a atenção em nenhum momento. É preciso repreender, não é? Mas as pessoas começaram a trocar tudo aquilo que era uma necessidade de saber falar para corrigir certos erros, para deixar as coisas acontecer. E é por isso que a um dado momento começamos a ver um tipo de jovens, esses jovens de agora, esquecemos que nós mesmos é que nos distanciamos daquilo que era o nosso objetivo, educar, não é? O homem novo. Este é um dos maiores valores que Moçambique registra nestes 50 anos depois da proclamação da independência nacional. Entretanto, um valor em decadência ou quase está mesmo perdido. O que é que custa a ausência hoje deste valor na sociedade moçambicana? Estamos a ser muito caro, não é? Está a custar porque
estamos a ver os nossos jovens a se degradarem de tal maneira que hoje um jovem dos seus 17, 18 anos já está a cair de velho por causa desta ausência da presença paterna ou materna como devia ser, e deixamos tudo à mercê da escola. A escola é que tem que resolver tudo. Não, não é a escola, Quando não. a educação começa na família, completa-se na escola. Exatamente. Na escola nós vamos ter aquilo que é a ciência, mas o saber estar dentro de uma sociedade começa na nossa casa. O saber ser e estar. A escola vai nos dar algumas ferramentas para nós podermos caminhar, não é? É aquilo que é a ciência. Então, se nós abdicamos da nossa responsabilidade de educar os nossos filhos, o que é que vai acontecer? É termos essas crianças que temos hoje, que nascemos e ficam na rua todo dia, não tem hora de voltar para casa. Foi à escola, não voltou à hora certa, ninguém diz nada. Então, nem se procura saber o que é que estava a fazer essa criança, infelizmente. Mas pronto, o que fazer? É uma conjuntura que não deveria prevalecer por muito tempo. Há necessidade de uma mudança de mentalidade por parte dos jovens, por parte dos pais, por parte de todos os educadores. Eu lembro-me que, quando criança, várias pessoas me chamaram a atenção na rua, e quando essa chamada de atenção chegasse aos meus pais, e era mais uma vez repreendida pelos pais. Hoje não, você repreende uma criança na rua, um jovem na rua, você está sujeito a ouvir o que não gostaria. Então, infelizmente. Aliado a isso, certamente que no vosso tempo estará recordado que quem cuidava da escola eram os próprios alunos. Este é outro valor que também se perdeu. Infelizmente, não é? Porque o que é que acontecia é que, ao ter, por exemplo, uma atividade na escola, como, por exemplo, varrer a escola, varrer a sua sala, arrumar as carteiras, portanto, significa que estava a dar continuidade àquilo que aprendia em casa, saber varrer o espaço onde está, saber tirar o prato em que comeu, não é? Mas quando se diz, olha, tudo fica a cargo da educação, ninguém mais quer pegar a vassoura, porque eu ali só vim para estudar, mais nada. Então, ninguém quer mais apanhar o papel no chão. Veja que nós naquela altura não podíamos deixar o papel no chão. Sujou, tira, colocava na lata do lixo. Agora não é? Então, isso, o que eu quero dizer é que deveríamos rebuscar aquilo que é bom, não é? Saber usar a sua sala de aula. Não é? E isso também parte por parte dos próprios professores. Os professores, alguns deles têm aquela coisa, eu aqui só vim dar o meu conhecimento, mas nada. Mas ele não só deve dar o seu conhecimento, entanto que deve educar. Né? E ao educar, não perde nada, pelo contrário, aprende um pouco mais. Não é? Ele próprio, ao educar os alunos a saberem deixar a sala limpa, estudaram, sim senhora, na última aula havia sempre um aluno que tinha que apagar o quadro, que é para a turma que fosse entrar, o turno que fosse entrar, encontrasse a sala organizada, para os outros também poderem começarem a estudar. Isso já não acontece, infelizmente. Mas como é que o país perde estes valores que nos marcaram por um longo tempo e do nada praticamente se perdeu tudo? Houve uma má interpretação. Por parte de quem? Por parte da sociedade. No seu todo? Exatamente, por parte da sociedade, de algumas pessoas. Ok, agora meu filho só pode ir estudar, não é? Não pode varrer. Quando mandam varrer, a criança vai queixar e os pais vão à escola para ir reclamar porque a minha filha ou o meu filho foi obrigado a varrer. Nós não tínhamos casas de banho sujas. Hoje é fácil encontrar casa de banho suja.
Então, será que nós só podemos estar num ambiente agradável quando somos acorrentados ou somos obrigados? Não, eu acho que devia ser algo que nos cultiva como tal. E acha que é possível resgatar esses valores? É possível. Qual seria o ponto de partida? O ponto de partida é a casa. O berço de tudo é nas nossas casas. Então, o que isso vai fazer com que o professor que nasce e cresce nesse ambiente, quando vai à escola de formação de professores, vai aumentar mais o seu conhecimento. Consequentemente, ele, quando for já professor, ele vai saber exigir às crianças, olha, não faça isso, as coisas são feitas desta maneira. E tem uma forma própria de dizer à criança para ele, de forma simples, aceitar. Não é berando, mas falando, argumentando, de modo a que a criança possa perceber que precisa de realizar algumas tarefas na escola. Professora Elvira, um dos grandes marcos pela positiva nestes 50 anos da independência nacional tem a ver com a massificação da educação. O ensino praticamente chega a todos os cantos do vasto Moçambique. Entretanto, isto suscita outro debate que tem a ver com a qualidade do ensino, que se diz hoje que é bastante questionável. Tem o benefício de ter sido docente, especializada portanto, nessa área. Qual é a sua visão sobre este debate? Bom, primeiro eu devo dizer, estou feliz porque a massificação da educação foi um ganho muito importante. No tempo colonial nem 5% de alfabetizados tínhamos, hoje já chegamos aos 80 e tal, 90 e tal %. Agora, em termos de qualidade, vamos perdendo a qualidade a partir de um dado momento. Portanto, acho que a partir da década 2000 e tal para cá. E o porquê é disso? Todo indivíduo que quer trabalhar, quer ser professor, tem formação, não tem, quer ser professor à força. Tem capacidade, não tem, quer ser professor à força. E como se não bastasse, pagam para serem colocados. O indivíduo é capaz de dar os seus 2 meses ou 3 meses do seu salário para poder ter colocação, mesmo sabendo que não tem capacidade para dar aulas. Isso é o que mina a qualidade do ensino. 2, temos poucas escolas de formação de professor. Então, e se nós temos as poucas escolas de formação de professores, e como se não bastasse, com deficiente número também de professores qualificados como tal, o que é que vai acontecer? Hoje o professor está na sala de aula não para dar aulas, apenas para marcar a presença. Hoje dificilmente marcam, aliás, preparam as aulas. Eu lembro-me que durante um bom tempo, nunca, em nenhum momento me dei ao luxo de entrar para a sala sem ter preparado a aula. Mas hoje é fácil o professor entrar à sala de aula sem ter a aula preparada, mesmo no ensino secundário, não é? Porque eu parto do princípio que o professor não pode de maneira nenhuma dizer, eu já conheço essa matéria. Tem que acompanhar a evolução das coisas, não é? Então, conheço a matéria, sim senhora, mas eu devo ler antes de ir à sala, porque eu posso encontrar um aluno com uma capacidade de percepção e que talvez tenha outra forma de ver as coisas e vai me colocar uma questão que eu não vou poder responder porque não li, não me preparei. Não é? Hoje em dia o professor diz, vai à internet. Prefere ficar 15 minutos a falar e depois diz, vá à internet investigar. Isso não é aula. A aula tem 45 minutos, não é? Eu lembro-me que tinha os 5 minutos de preparação psicopedagógica, que é buscar os alunos, não é? Para estarem atentos para aquilo que você vai oferecer naquele dia, que já não acontece. Pois, se for caro, o caso é,
os primeiros 5 minutos para consolidar a aula anterior. Hoje não se consolida nada, é simplesmente vão à internet. Eu vou mandar matéria na internet. E quando é que você vai conversar, vai discutir com os alunos sobre aquela matéria? Isso é o que faz com que a nossa qualidade do ensino seja baixa, não é? Esta postura do professor de hoje que acaba de descrever terá a ver com a falta de vocação na maioria dos professores que estão hoje em frente às nossas Em parte crianças? em si, em parte sim, em parte é essa procura de emprego a todo custo. Não? A procura do emprego a todo custo. Então, se eu estiver na educação, estará tudo bem. Não é? Então, a vocação precisa-se, sim. A vocação, o dom. O dom, sim. Mas costuma-se dizer que o hábito faz um monge. Se eu quero ser professor e eu me organizo todas as vezes, do primeiro ano, o segundo ano, a partir do terceiro ano já sou mais ou menos expert na matéria, não é? Mas o professor de hoje não está preocupado em se qualificar. É apenas para ganhar dinheiro. Por isso que é capaz de dar aulas em várias escolas, não é? Mas a dar mal, para poder ter salário. Aquilo que nós chamávamos de professor turbo. Agora já não se fala muito disso. Então, acho que há mais preocupação de subsistência do que oferecer ensino de qualidade, o que é mau, não é? Professora Elvira, fazemos esta entrevista quando acaba de celebrar também o jubileu de ouro da sua carreira. Portanto, no mesmo ano celebra 2 jubileus, um da sua carreira e o outro da independência nacional. Mera coincidência? Ou foi tudo propositado? Não, não foi propositado, também não é mera coincidência. Acontece que, na verdade, eu completei 51 anos, não 50, de carreira, este ano. Este concerto teria sido o ano passado, mas por causa das manifestações acabamos adiando e só este ano conseguimos realizar o concerto dos 50 anos. Digo que não é coincidência e também não é propositado. Acontece que em 74 foi a altura em que eu decidi que, olha, depois de melhor perceber o que é isso de independência, quais eram os meus direitos, em tanto que tal, eu decidi que, independente de ser professora, eu vou continuar a cantar e vou pôr em prática aquilo que eu sei e gosto de fazer melhor. E então, defini esse tempo como o ponto de partida. Repare que em 69 eu ganho um prêmio num dos concursos, mas aquele medo, aquele receio, naquela altura, mulher que cantasse, mulher que fizesse parte de arte, em tanto que tal, como teatro, era tida como uma pessoa liviana. Essa pessoa não é... Então, como se não tivesse uma postura, não é? Então, para não envergonhar os meus pais, embora eles incentivassem, não é? Havia sempre um receio. Mas com o advento da independência, aquilo foi uau, é isso mesmo. Eu declaro aqui abertamente, porque já nessa altura já estava a chefiar grupos de jovens que sabiam tocar e não sei o quê, então eu vou continuar a cantora, vou continuar a lecionar ou a trabalhar em outra coisa, mas o ser cantora nunca mais vou deixar de ser. Então, imediatamente a seguir à independência nacional, assistimos a um grande envolvimento da música, portanto, exaltando a revolução que o país acabava de abraçar. Mas nos dias de hoje, em que também há muitos desafios, cantava-se nessa altura, sobretudo, sobre um pouco de tudo para ajudar a sociedade a poder estar a enfrentar os desafios dessa altura. Hoje nem tanto, já não ouvimos tantos músicos a cantarem sobre os grandes desafios. Podemos citar a questão dos conflitos, entre outros desafios, as pandemias e por aí fora. Por que razão? Não, o momento em si,
ajudava para que nós fizéssemos tipo de canções de mobilização para a questão de nacionalidade, identidade, não é? Então, passado esse período, o que nós temos que fazer é consolidar. Existem muitas canções que ajudam a moldar a sociedade, sem ser do jeito como fazíamos antes, não é? Porque repare que nós estávamos num país monopartidário e hoje estamos num país multipartidário, então há várias formas de ver o mesmo país, não é? O que é bom, não é? Porque isso ajuda a crescermos cada vez mais, mas isso para dizer que não é bem assim que agora não se fazem canções mobilizadoras. São feitas de uma forma muito subtis, ou digamos, usando várias metáforas, mas concorrendo na mesma para a socialização, para a mobilização da sociedade para uma postura correta, mas também é preciso fazer o país ser alegre, não é? Então, é mais ou menos por aí. O país, nestes 50 anos, lutou tanto pela igualdade de género, em que a mulher é desafiada, portanto, a ter um certo protagonismo lado a lado com o homem. Entretanto, 50 anos depois, a mulher continua a ser o rosto da pobreza em Moçambique. Na sua opinião, o que é que estará a justificar este quadro? Acontece que continuamos sendo o rosto da pobreza porque somos a maioria e grande parte o grande número de mulheres está nas zonas recônditas, onde ainda prevalece que só o homem pode ir à escola. E quando isso acontece, vai encontrar que muita mulher ainda está abaixo daquilo que se desejava ou que se deseja. Mesmo aqui a nível da cidade, existem algumas casas em que já fez terceira, quarta classe, deixa de ir à escola, tem que fazer outras coisas. Então, o que na verdade deveríamos fazer e está sendo feito é a mobilização da sociedade para valorizar a mulher. Valorizar o que é colocar a mulher na escola em pé de igualdade que os rapazes ou a rapariga. Então, é para permitir que esta possa também se preparar para a vida. Repare que hoje nas universidades nas turmas tem mais mulheres do que homens. E elas demonstram uma qualidade, uma capacidade, uma inteligência fora de série, não é? Então, o número de mulheres, acho que nascem mais mulheres no meu país do que homens, mas também o problema de os pais acharem que só os homens é que podem ir à escola é que fazem com que continuemos com um número de mulheres com rosto de pobreza. Apesar desta evolução, assiste-se hoje a uma situação em que a nossa rapariga está bastante desfavorecida, sobretudo nas zonas rurais. É afetada por vários fenômenos, com destaque para uniões prematuras. Exatamente. O que a sociedade tem que fazer ainda mais? Porque a nível de discurso já se falou o suficiente, todavia, quando saímos das grandes cidades, é assustador o fenômeno das uniões prematuras. O que a sociedade pode fazer? É o que já está sendo feito. A consciencialização dos familiares, dos pais, não é? Os régulos têm um papel a desempenhar neste momento, tanto porque é lá na comunidade onde se deve falar sobre isso. Essa coisa de falar nos grandes centros é bom, sim, porque a televisão vai falar sobre isso, mas na verdade o alvo está lá, na zona rural, e é lá onde se deve falar sobre isso. E os regulados, aqueles chefes de localidade, e chefes de posto, têm um papel a desempenhar. Então, eu acho que é isso que tem que
continuar a acontecer e em vez de estarmos sempre na cidade a falar seminários sobre a proteção da rapariga, temos que ir ao terreno. Temos que ir ao terreno. O grande adversário desta ação toda chama-se hábitos culturais em Moçambique, que pesam tanto na sociedade moçambicana. Infelizmente, não é? Infelizmente, e isso é algo que poderá não mudar tão já, não é? Mas se formos recorrentes no que diz respeito à sensibilização sobre o que é uma cultura que nos faz sentir-nos bem, que favorece a nossa criança a evoluir, a crescer bem, explicar qual é a vantagem de ter uma criança que cresce e só começa a vida sexual quando já adulta. Então eu acho que com o tempo vamos mudar. Isso para dizer, o nosso país é um país jovem, não é? Ainda temos muito a fazer, então não podemos parar e pensar que 50 anos são suficientes para as coisas estarem no seu melhor. Pelo contrário, há muita coisa. Nós encontramos um país praticamente pobre, continua sendo, porque temos grande foco de pobreza no campo, então há muito ainda por se fazer. É importante atacar as comunidades, ir lá com mensagem clara, convencer os pontos focais, as pessoas que são ouvidas na sociedade a nível local. Conversar com elas sobre esta importância de protegermos as nossas crianças, tanto a menina como o rapaz. Tanto, não é só a menina, porque hoje em dia estamos a verificar que temos muitos jovens que, digo rapazes, que estão a entrar na onda de se meterem com velhotas, não é? Então, não é só o caso da menina. Temos também o caso dos rapazes que têm o hábito, metendo-se com uma pessoa mais velha, ele vai ter isto e aquilo, e as raparigas também. Quanto mais cedo se metem com homens adultos, sempre esperando ter um benefício material que não lhes ajuda em nada, só vão à busca de doenças. Muitas vezes essas pessoas têm doenças incuráveis. Nestes 50 anos da independência nacional, entre os grandes marcos que devem ser destacados está a proclamação da própria independência nacional, a massificação da educação. Consegue identificar outros marcos de relevo, pela positiva? Olha, eu como tive a sorte de crescer, sorte ou azar, de crescer no tempo colonial, eu sinto que o meu país cresceu, desenvolveu-se melhor em 50 anos do que em 500 anos de dominação colonial. Tenho a sorte de viajar pelo meu país e ver que as pontes que hoje temos lá são pontes que em alguns países africanos, porque tenho a sorte também de visitar alguns países africanos, não tem. Tem, em termos de construções, eu hoje sou capaz de ir a uma zona tão longínqua dentro do meu país e encontrar uma habitação condigna. E em volta, a preocupação hoje em dia é criar uma casa, né, de alvenaria. É verdade que ainda temos zonas que é difícil, mas isso tem a ver com as estradas, tem a ver com a criação de infraestruturas que vão ajudar a desenvolver aquelas zonas comunitárias. Então, se nós conseguirmos resolvermos a questão de estradas, não é? É isso, construção de estradas melhoradas e infraestruturas nas zonas comunitárias, digamos lá, nas localidades, não é? Eu acho que muita coisa vai melhorar, porque ninguém quer viver numa casa que basta chover, cai.
Por que é que eu digo que vai melhorar? É porque o caminhão vai carregar cimento, ou possivelmente poderá haver um financiador que diz eu aqui vou colocar uma fábrica de cimento. Isso vai fazer com que o nosso país se desenvolva cada vez mais. Portanto, temos pontes que não se vê em alguns países. Aliás, este que nós temos aqui, o Maputo-Catembe, todos os outros que vêm aqui visitam e dizem, sim senhor. E entretanto é preciso lembrar que foi bastante questionado quando foi para se começar com a construção sobre a utilidade desta ponte. Mas hoje tem uma grande importância. Tal como também se questionou na altura a construção da ponte de Caia, né? Que liga o país inteiro. Exatamente. Então, nunca em nenhum momento se pensou que teríamos uma ligação, quer dizer, via terra, não é? O país inteiro. O país inteiro, mas hoje temos. Então, são coisas que nós temos que preservar, temos que cuidar e criar outras. Eu acho que se o senhor Manjate, Sim. se lembra, esta zona não era assim. Nós não tínhamos um edifício deste. Este foi o primeiro, depois de tantos anos. Matola não era assim. Então, há muitos ganhos. Valeu a pena a independência e valeu a pena termos a possibilidade de estudar, porque hoje são os nossos filhos, somos nós que dizemos, não, eu não quero uma casa assim, quero uma casa desta forma, não, vamos criar isto ou aquilo, mas sempre na perspectiva de melhorar as condições do nosso país, da nossa zona de habitação. E grande luta são os meios de comunicação, né? Os meios de comunicação, digamos, estou a falar também da mobilidade, não é? E eu gostaria de poder ver nos próximos anos um transporte que leve-nos de forma condigna para os locais onde a gente quiser. Hoje é muito complicado e dói muito ver a forma como somos transportados nos chapas. Então, gostaria. E o que é que não devia ter acontecido nestes 50 anos? O que é que não devia ter acontecido nos 50 anos? Tivemos a Guerra dos 16 anos, logo a seguir a Independência Nacional. Essa guerra, a Guerra dos 16 anos não devia ter acontecido, nem a dos 16 anos, nem a do terrorismo, nem as manifestações que destruíram grande parte de ganho que muitos moçambicanos foram conquistando com muito sacrifício. Não devia ter acontecido. Pode haver uma forma diferente de pensar, então, mas nunca destruir aquilo que você ou que alguém construiu com muito sacrifício. É uma questão de justiça. Como é que viu a evolução da música neste período dos 50 anos? Eu sinto que tivemos altos e baixos, evoluiu, e houve um momento em que a rapaziada achou que deveria plagiar as músicas dos outros e valorizando a música de fora, mas com o tempo foram se apercebendo que estão a perder espaço, porque os outros vêm, apresentam o que eles têm nos seus países e nós acabávamos apresentando a mesma coisa que eles têm. Começaram a dizer, não, temos que mudar de atitude. E então começaram a se preocuparem em ouvir aquilo que são os nossos ritmos para também se apresentar em pé de igualdade. Evoluiu muito, há uma preocupação em criar e criar bem, músicas com conteúdo bom e não só com ritmos que nos identificam. Isso é muito bom. Entretanto, nestes 50 anos não se conseguiu criar um ambiente em que os músicos pudessem viver somente e somente de música. Precisam de encontrar outros rendimentos por outras vias. Não, eu penso que isso é uma questão pessoal. É uma questão pessoal. Exatamente. Não está generalizado. Não. Não está generalizado. Alguns já vivem da música. E vivem bem? E vivem bem. Então, depende daquilo que a pessoa define como o seu modo de viver. Porque há alguns que têm a sorte de, por exemplo, terem atuações que lhes dão um bom rendimento.
mas prefere gastar em pouco tempo. Então, isso faz com que a pessoa não tenha a estabilidade que ele deseja. Outros não são músicos, são amadores, não é? Então não tem essa possibilidade de ele, por exemplo, ser chamado sempre que necessário, porque olham para o trabalho que faz e não corresponde àquilo que, portanto, os promotores querem. Então, cada um deve criar a sua previdência social. Então, se a gente não se preocupa, só vivemos para hoje, então vamos ter problemas, não é? Então, uma das coisas que eu sempre disse aos mais jovens é que devíamos estudar. Deveriam estudar, sim, porque quando a gente estuda, tem esta capacidade de dizer, olha, hoje ganhei 50 mil meticais, eu não vou gastar 50 mil num dia. Eu vou poder guardar uma parte e vou aplicar em outra coisa. Quando a gente estuda, tem a capacidade de ver as coisas de maneira totalmente diferente, não é? Então, daquilo que você vai ganhar, até pode criar mais uma outra coisa, um outro empreendimento. Agora já fala-se muito de empreendedorismo. Ou então, você pode trabalhar e continuar como músico, não é? Então, alguns já vivem do seu trabalho musical, porque têm juízo, outros não é? Outros têm sorte. 50 anos depois que Moçambique proclamou a sua independência, grandes desafios para os próximos tempos. O desafio é poder finalmente concretizar aquilo que é o meu sonho, para mim, não é? Qual é o seu sonho? Neste momento, é colocar o equipamento. Eu já tive equipamento, mas a este momento já está obsoleto. Colocar o equipamento na casa do artista que eu criei ao longo desses anos e para poder passar o meu legado aos mais jovens. E para o país? E para o país, apenas apelar a todos os músicos ou a todos os fazedores da arte para olharem para a arte, passa a redundância, com olhos de ver e olhar como algo que pode lhe dar o seu sustento, como uma indústria cultural. E que o país, portanto, em termos do Ministério, deve definir muito bem o que é isso de indústria cultural e passar a informação para os artistas, para eles terem formas de olhar aquilo que é a sua atividade, não é? Artística, como algo que possa lhe dar o rendimento. Hoje, neste espaço em que refletimos sobre o passado, o presente e o futuro de Moçambique, depois da proclamação da independência nacional, tivemos o testemunho de Elvira Viegas. Obrigado pelas suas reflexões. Proximamente vamos trazer mais uma proposta. Obrigado pela escolha e fique bem.